Gravando. Boa tarde a toda a audiência. A Advocacia Barreto inicia nesta tarde, dia 23 de março de 2026, uma série de gravações de podcasts sobre a Lei de Seguros. Serão analisados artigo por artigo e será seguida a ordem numérica dos artigos. Cada gravação terá aproximadamente a duração de 30 a 40 minutos. Para imprimirmos uma dinâmica de celeridade e avanço, não serão formuladas reperguntas ao expositor. Isso será possibilitado em momento oportuno. Primeiramente, merece especial atenção o aspecto semântico da dicção do artigo 13 caput e seus dois parágrafos da Lei de Seguros. O primeiro vocábulo a ser interpretado encontra-se já no caput do artigo 13, qual seja o advérbio intencionalmente. Para tanto, há que se distinguir entre culpa e imputabilidade. Teria o legislador da Lei de Seguros pretendido atribuir à palavra a acepção de ter o segurado o propósito deliberado de agravar o risco dolosamente? Penso contrariamente. O termo intencionalmente não foi, certamente, a melhor escolha do ponto de vista teleológico, até porque não faria sentido o segurado agravar dolosamente, de má fé, o risco, buscando a ocorrência do sinistro e, em este ocorrendo, receber da seguradora a indenização equivalente ao interesse, o qual é correspondente ao valor do próprio bem segurado. Ou seja, o segurado estaria, entre aspas, permutando o bem de sua propriedade pela indenização de mesmo valor paga pela seguradora em pecúnia. Não precisaria celebrar contrato de seguro, agravar o risco maliciosamente para realizar a, entre aspas, permuta. Poderia percorrer o caminho normal, isto é, poderia permutar o bem de sua propriedade pelo seu valor em pecúnia por meio de contrato de compra e venda, além de não causar prejuízo à seguradora, que teria que pagar a indenização integral em caso de perda do objeto. Esta consideração nos remete a uma linha de interpretação alternativa, no sentido de que a mens legis, no caso, corresponderia à conotação de que o termo intencionalmente se refere a que o segurado se encontre na livre disposição da sua vontade, do seu livre arbítrio, imune a pressões, interferências e influências subjetivas de terceiros agentes, por exemplo, por meio de coação, ameaça à vida ou à integridade física, ou livre de comprometimento da sua aptidão física para expressar a sua vontade consciente. Por exemplo, encontrar-se sem discernimento mental algum, por enfermidade, alcoolemia ou adição de substâncias estupefacientes, ou ainda encontrar-se em estado de coma. Finalmente, por ter que agir premido por estado de necessidade, legítima defesa da vida ou do patrimônio próprios ou de outrem, ou por ter que agir em estrito cumprimento de dever legal, ou, por último ainda, agir de forma que não se lhe pudesse exigir conduta diversa. Em todas essas situações, o segurado não terá agravado o risco intencionalmente, porquanto não detinha livre-arbítrio, não agiu com vontade livre, com querer descomprometido. O vocábulo intencionalmente revela uma conotação de intuito deliberado, de vontade maliciosa, no caso. O termo voluntariamente, por sua vez, exprime melhor um ato de vontade livre, que pressupõe
o domínio do livre-arbítrio de praticar ou não o ato de agravamento, liberdade esta de que não dispõe o segurado, que agrava o risco sob coação ou em qualquer das outras situações antes elencadas. Como em todas as situações de apuração de responsabilidade civil, a partir da norma fundamental plasmada no artigo 186 do Código Civil, abre aspas, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A primeira condição que deve ser averiguada é a da imputabilidade do agente. Isto é, se ele tem o discernimento necessário no sentido do artigo 3º do Código Civil, abre aspas, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E também do artigo 188 do Código Civil, que diz, não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Além, por derradeiro, em razão do princípio legal de inexigibilidade de conduta diversa, segundo o qual ninguém está obrigado ao impossível, ad impossibilia nemo tenetur, para se ter certeza de que o agente estava investido de livre-arbítrio. Somente após essa análise é que se pode evoluir o que a maior parte da doutrina não observava e ainda não observa para a análise da culpa ou dolo. A imputabilidade refere-se ao estado de saúde física ou mental do agente ou ao seu estado pessoal em relação a todos os atos da vida civil. A culpabilidade, que inclui a análise da má-fé, é casual, é episódica, pois diz com o ato jurídico inconcreto sob análise. O fato de considerarmos que o termo intencionalmente, no caput do artigo 13 da Lei de Seguros, está associado primariamente à imputabilidade, ou seja, à disponibilidade de livre-arbítrio pelo segurado, não exclui absolutamente, a nosso sentir, a investigação da culpabilidade, o que será necessário, obviamente, se tiver reputado o segurado como imputável civilmente. A análise da culpabilidade se mostra imprescindível por não ser plausível satisfazer-se o intérprete com a comprovação da imputabilidade e vislumbrar na espécie um caso de responsabilidade objetiva absoluta. Milita a favor da necessidade da verificação da culpa, se não por outras razões de lege lata, ou seja, de normas vigentes, será necessária, por conveniência de política jurídica processual, ou seja, de busca da verdade real, será necessária, repita-se, uma tentativa de definição satisfatória dos conceitos abertos indeterminados que permeiam o texto do artigo 13 e seus parágrafos da Lei de Segurança. Uma tentativa, diga-se, minimamente, quais sejam, entre aspas, forma relevante, entre aspas, aumento significativo e contínuo da probabilidade e, entre aspas, ainda, da severidade dos efeitos. Quais parâmetros interpretativos e integrativos devem ser utilizados nessa compreensão terminológica? O critério do homo medius, o do bonus pater familias ou o do segurado no caso concreto? O homem médio brasileiro ocupa um espectro amplo da sociedade. São os alfabetizados com alguma qualificação profissional, boa adaptação social, percepção da realidade e experiência de vida. Na tarefa de colmatação das lacunas dos conceitos abertos, por meio da integração ou concretização dos conceitos, deve o intérprete, a meu aviso,
adotar como ponto de partida a figura imaginária do homus medius, do bonus pater familias, que o legislador idealizou como destinatário da norma. Em seguida, deve o intérprete comparar o modelo concreto do segurado real com o modelo abstrato do legislador e proceder às devidas adaptações ditadas pelos atributos da instrução escolar, profissionais, de percepção da realidade e de experiência de vida, e auferir qual é a compreensão que o segurado tem das locuções, abre aspas, elevação relevante do risco, abre aspas, aumento significativo da probabilidade e abre aspas, severidade dos efeitos. Para temperar o rigor da sua própria pré-compreensão, poderá o juiz, em caso de compreensão errônea pelo segurado, recorrer ao método de comparação com julgamentos de precedentes semelhantes e aplicar, se cabíveis, análise da função social do contrato de seguro, da boa-fé objetiva, da justiça contratual e da equidade. Conceitos estes, por sua vez, indeterminados igualmente, o que conduz, em última análise, à prevalência do subjetivismo dos conceitos e valores do julgador. Qual deve ser o entendimento do conceito aberto, entre aspas, continuado, no parágrafo 1º do artigo 13 da Lei de Seguros? Refere-se pontualmente ao sinistro, em um caso concreto, ou a uma prática reiterada do segurado de agravamento do risco? Continuado está no texto legal no sentido de ação continuada, que perdura por certo tempo. A opinião dominante com a qual concordo é a de que a duração do aumento do risco não deve ser verificada em um único ato próprio da atividade do segurado. Exemplificativamente, se o seguro tem por objeto um caminhão de transporte, não basta que o motorista segurado tenha, em uma viagem de 10 horas de duração, cometido 4 ou 5 transgressões, como excesso de velocidade, ultrapassagem em trecho com faixas contínuas. O aumento do risco será considerado continuado se o segurado ou os seus prepostos reiterarem nas transgressões em diversas viagens. Qual é a importância do ou dos atos de agravamento constituírem ilícito penal para a incidência da norma do parágrafo 1º do artigo 13 da Lei de Seguros? O inciso 1º do parágrafo único do artigo 10 da Lei de Seguros combina com a nulidade das garantias sobre interesses patrimoniais decorrentes de atos ilícitos praticados pelo segurado, pessoalmente, antes da contratação. Entendo que o contrato que se aperfeiçoou, garantindo o bem segurado contra o risco segurável, será considerado válido enquanto não houver aumento do risco derivado de ato ilícito do segurado, o qual acarretará a nulidade do contrato dali em diante. Em casos tais, o fundamento da negativa da seguradora poderá ser o agravamento do risco ou pode-se cogitar de justificativa distinta? Pode-se cogitar da justificativa da vedação de garantia em caso de ato ilícito, mormente se ilícito penal, do segurado. Artigo 10, parágrafo único, inciso 1, e artigo 69 também da Lei de Seguros. Um último e definitivo argumento apto a conduzir à interpretação correta do termo intencionalmente consiste na distinção entre obrigações e deveres contratuais. Obrigação é o vínculo jurídico que submete o devedor a prestar uma ação comissiva, dar ou fazer, ou omissiva, não fazer, em favor do credor. As obrigações podem ser principais ou acessórias. Por exemplo,
O pagamento do preço pelo comprador no contrato de compra e venda é uma obrigação principal. A responsabilidade pela evicção ou vistos redibitórios da parte do vendedor é uma obrigação acessória. Os deveres contratuais, ao contrário, não criam sujeição das partes contratantes de uma à outra, no sentido do direito potestativo de exigir um dar, um fazer ou não fazer. Os deveres contratuais constituem mandamentos em prol da ordem contratual de toda a comunidade de contratantes. São lastreados em forte conteúdo moral e ético, não criam uma pretensão ao seu cumprimento ex ante facto. As consequências da sua violação manifestam-se somente depois da transgressão, ou seja, ex post facto, por conseguinte. Exemplos de deveres anexos ou laterais do contrato são os de lealdade e confiança, parágrafo 242 do BGB, o Código Civil Alemão, Treu und Glauben, deveres de informação, de assistência, de cooperação e de colaboração, de cuidado, de proteção e de sigilo, entre outros. Eu vou regravar isso aqui. Todos esses deveres. Todos esses deveres e, de resto, as obrigações, igualmente, encontram-se guarnecidos sob o palio do sobreprincípio da boa-fé objetiva do artigo 422 do Código Civil, cuja dicção versa, abre aspas, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. E acrescentamos nós, isso em sua função criadora, ou seja, ao par das funções interpretativa e de limitação ou controle. O artigo 13 da Lei de Seguros diz visceralmente, com o princípio da boa-fé objetiva, esculpida no artigo 422 do Código Civil, a qual contempla os chamados deveres anexos ou laterais do contrato, cuja violação implica responsabilidade civil objetiva, de acordo com o enunciado número 24 da primeira jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Abre aspas. Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento independentemente de culpa. O citado enunciado, número 24, foi proposto pelo Dr. Vanderlei de Paula Barreto, com a seguinte proposição. O ordenamento civil obrigacional brasileiro não contém normas específicas e tampouco outras adequadas para regular hipóteses do chamado adimplemento ruim ou insatisfatório e das denominadas violações positivas do contrato. As recentes normas sobre a boa-fé, artigos 113 e 422 do Código Civil de 2002, e sobre o abuso de direito, artigo 187 do Código Civil de 2002, que se valem, entre outros, da boa-fé como valor paradigma para se aferir o abuso de direito, introduziram fundamento legal para a admissibilidade de deveres secundários nos negócios jurídicos e nos contratos. Enquanto as obrigações principais ou primárias pressupõem violação culposa para ensejar responsabilidade pela indenização, os denominados deveres anexos ou secundários consideram-se violados objetivamente. O contraente, lesado pela violação de deveres secundários, faz jus, independentemente de culpa do inadimplente, à exceção non rite adimpleti contractus do artigo 476 do Código Civil e também à exceção por falta ou diminuição de garantia do artigo 477 do Código Civil de 2002. À indenização das perdas e danos, ou seja, interesses negativos e positivos, com fundamento no artigo 402 do Código Civil de 2002, à execução das prestações principais
ou do equivalente, mais perdas e danos, inclusive do interesse positivo nos termos do artigo 475 do Código Civil de 2002 e também a resolução do negócio ou do contrato se, hipótese A, não recebeu parte substancial das prestações de obrigações principais com fulcro no artigo 475 de 2002. B, a prestação tornar-se inútil em razão da quebra de confiança com respaldo no artigo 395, parágrafo único do Código Civil de 2002, em analogia à hipótese de mora. Quando a gente fala lá do artigo 14, em que fala que o segurado deve comunicar à seguradora relevante agravamento do risco, então logo tome conhecimento, é interessante que esse artigo ele traz lá do antigo 768 do Código Civil, só que com algumas modernizações, algumas inovações, o que era já reconhecido pela jurisprudência. Como, por exemplo, assim, o dolo e a culpa. O segurado, quando omitiu, foi por meio de dolo, ou seja, tinha a intenção, omitiu de forma deliberada, porque não queria ter um aumento do prêmio, ou omitiu a informação porque achou que não seria relevante o suficiente. E tudo isso traz impactos para que o seguro seja indenizado eventualmente ou não. Porque, por exemplo, se o segurado contratou um seguro para um imóvel que tinha finalidade de um armazenamento de madeiras, de papéis, é algo que o risco foi calculado pensando nessa atividade. De repente, ele omitiu que mudou a atividade para colocar nesse mesmo imóvel produtos explosivos que aumentam de sobremaneira o risco. E essa informação foi omitida para a seguradora. Trata-se de uma omissão significativa. Por quê? Porque o risco é alterado. Aqui antes tinha uma atividade que não colocava o galpão, esse ambiente em risco, para uma atividade extremamente nociva. Se acontecer um sinistro ali pegar fogo, a seguradora pode negar o pagamento da indenização. Por quê? Porque omitiu esse risco e é um risco grave. Diferente seria, por exemplo, na contratação de um seguro automóvel. Quando foi contratado não tinha ali um som customizado e ao longo do caminho foi inserido esse som. E o segurado achou que não teria problema algum em informar essa colocação desse som customizado. Nesse caso, se acontece algum sinistro, por exemplo, pegou fogo no veículo por conta de um curto, a seguradora não foi avisada da inserção desse som, mas por esse dispositivo do artigo 14, como não houve uma má-fé, uma intenção de uma omissão, porque não tinha conhecimento desse agravamento de risco, o segurado poderá sim vir a ser indenizado, porém a seguradora poderá calcular ali o prêmio devido por esse aparelho a mais, por esse agravamento de risco a mais, porque talvez o prêmio do seguro, ou seja, o valor que foi cobrado pelo seguro, seria diferente se lá no início tivesse tido essa informação. Diferente a situação se na renovação o corretor perguntar: houve alguma modificação no veículo? E o segurado falar: não houve, quando na verdade houve. Aí poderá haver a perda de direito também. E aqui o interessante do parágrafo 1º que traz um prazo, que o segurado, ao informar a seguradora de um agravamento de risco, de alguma modificação, a seguradora tem um prazo de 20 dias para fazer a análise se vai aceitar essa nova condição ou não. O seguro, inclusive, pode ser extinguido ali, faz restituição de prêmio se tiver ou não, e tudo bem. E se a seguradora ficar omissa por esse prazo de 20 dias, nada se manifestar ali ao longo, aí entende-se que a seguradora aceitou esse agravamento de risco e se acontecer qualquer coisa, não vai poder lá na frente negar pagamento de indenização.